Aula 3. A História da Filosofia. Período Clássico da Grécia. A filosofia clássica passou por uma notável transição da cosmologia, focada na origem e estrutura do universo, para uma filosofia centrada no homem, refletindo sobre questões éticas, políticas e epistemológicas. Essa mudança refletiu uma evolução no pensamento filosófico que teve profundas implicações para a tradição intelectual ocidental. Essa transição deve ser compreendida a partir de uma série de transformações vivenciadas especialmente na polis de Atenas. Este período ficou conhecido como a Idade de Ouro de Atenas. Politicamente, a ascensão de Atenas foi acompanhada pela consolidação de um sistema de governo democrático. Clístenes, considerado o pai da democracia ateniense, implementou reformas no final do século VI a.C. que estabeleceram as bases desse inédito sistema político. No século V a.C., sob a liderança de Péricles, a democracia atingia o seu auge. Desenvolveu-se plenamente, permitindo a participação ativa dos cidadãos nas decisões políticas e na administração da cidade. Este ambiente de liberdade política e de debate público intenso foi fundamental para o desenvolvimento do pensamento filosófico centrado nas questões humanas. A democracia ateniense não só permitia, mas também incentivava o discurso e a reflexão pública. As assembleias e os tribunais eram espaços de retórica e argumentação, preparando o terreno para o desenvolvimento da lógica e da filosofia. Além disso, a educação e o treinamento dos jovens cidadãos em ginásios e escolas incentivavam o pensamento crítico e o questionamento. Nesse cenário de prosperidade econômica, estabilidade política e fervor cultural, desenvolveu-se a filosofia clássica, representada por pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, que lançaram as bases do pensamento ocidental. Esses filósofos questionavam o mundo à sua volta, exploravam conceitos abstratos e buscavam entender a natureza da realidade, da moralidade e do conhecimento. Os sofistas. Os sofistas foram um grupo de pensadores e educadores itinerantes na Grécia Antiga, especialmente ativos no século V a.C. Eles desempenharam um papel significativo no desenvolvimento da retórica e da filosofia, embora muitas vezes tenham sido vistos de maneira negativa por filósofos posteriores, como Platão e Aristóteles. Os sofistas são frequentemente associados ao relativismo, a ideia de que a verdade é relativa e pode variar de acordo com a perspectiva ou a cultura. Um desses principais pensadores, Protágoras, afirmava que o homem é a medida de todas as coisas, sugerindo que o critério de verdade estaria subordinado à análise do indivíduo. Esse relativismo levou ao subjetivismo, em que a percepção individual é vista como a base do conhecimento. Para os sofistas, tudo deveria ser analisado segundo os interesses do homem e de acordo com a forma como este vê a realidade do meio em que ele se encontra inserido. Nesse sentido, as regras morais, as posições políticas e as relações sociais deveriam ser orientadas conforme a conveniência individual e não por regras absolutas e universais. Técnicas de argumentação e persuasão. Acreditando que a capacidade de convencer os outros era uma habilidade essencial na vida pública e privada, os sofistas argumentavam que a verdade pode ser menos importante do que a capacidade de persuadir os outros de uma determinada posição. Muitos sofistas eram céticos sobre a possibilidade de obter o conhecimento absoluto. Eles questionavam a existência de verdades universais, argumentando que o conhecimento é sempre limitado e condicionado pelas circunstâncias individuais e culturais. Esse ceticismo levou à ideia de que o debate e a argumentação são formas de explorar diferentes pontos de vista, sem a pretensão de alcançar uma verdade final. Os sofistas eram pragmáticos em sua abordagem à filosofia e à educação. Eles ofereciam seus serviços como professores e conselheiros, cobrando taxas por suas aulas e conselhos. Esse pragmatismo se refletia em sua visão de que o conhecimento e a habilidade de argumentar eram valiosos para o sucesso pessoal e político, mais do que para a busca desinteressada da verdade. Os sofistas foram pioneiros em diversas áreas do conhecimento e na metodologia de ensino. Eles ensinavam uma ampla gama de disciplinas, incluindo gramática, retórica, política, matemática e música. Sua abordagem interdisciplinar e prática tinham como objetivo preparar seus alunos para a vida pública e privada, equipando-os com as habilidades necessárias para serem bem-sucedidos em diversas áreas. Nessa perspectiva, eles possibilitaram o conhecimento ao oferecer educação para aqueles que podiam pagar, independentemente de sua origem ou status. Isso contrasta com o modelo aristocrático tradicional em que o conhecimento era muitas vezes restrito a uma elite. Ao tornar o conhecimento e as habilidades retóricas acessíveis a uma base mais ampla de cidadãos,
Os sofistas contribuíram para uma maior equidade na participação política. Os sofistas não foram unanimidade em sua época. Filósofos como Platão e Aristóteles foram dois de seus principais críticos. Platão, em particular, os acusou de serem mercenários do conhecimento, interessados apenas em ganhar dinheiro e em ensinar a manipulação da verdade em vez de buscar a verdade em si. Em seus diálogos, Platão frequentemente contrapôs Sócrates aos sofistas, apresentando Sócrates como um investigador sincero da verdade e da virtude, em contraste com a abordagem relativista e pragmática dos sofistas. Sócrates, a 469, 399. Só sei que nada sei. A filosofia socrática é uma das pedras angulares da filosofia ocidental. Atenas, durante a vida de Sócrates, era uma cidade-estado vibrante, com um sistema democrático relativamente avançado, quando comparado a outros regimes políticos da antiguidade, além de um centro cultural e intelectual. No entanto, a Guerra do Peloponeso, a 431-404 a.C., entre Atenas e Esparta trouxe instabilidade política, social e econômica, influenciando profundamente a vida e o pensamento daquele que dividiu a história da filosofia antiga antes e depois dele. A sabedoria de Sócrates residia no reconhecimento que tinha de sua própria ignorância. Assim, questionava todo aquele que se considerava sábio. Para o filósofo ateniense, conhecer a verdade teria como resultado inevitável agir bem, ou seja, uma intrínseca relação entre a razão, o conhecimento e a ética. O bem e a verdade estariam intimamente ligados. Da mesma forma que uma ação que não visa o bem a si ou a outros seria decorrência do desconhecimento. O método socrático, também conhecido como dialético, é o recurso pedagógico e filosófico desenvolvido para explorar e entender conceitos fundamentais como justiça, virtude e conhecimento. Esse método se caracteriza por diálogos questionadores e uma série de perguntas e respostas que tem como objetivo levar os interlocutores a examinarem suas próprias crenças e, muitas vezes, a reconhecerem suas inconsistências ou ignorância. Em um primeiro momento, o que chamou de ironia, Sócrates dissimulava desconhecer o tema abordado, levando o interlocutor a apresentar suas opiniões. A cada resposta, o filósofo encontrava uma falha no raciocínio da pessoa e formulava outras questões. Em um segundo momento, envolve-o nas contradições confusas de suas próprias afirmações, permitindo por trazer à tona toda a ignorância desse interlocutor. Os passos básicos do método socrático incluem: 1. Pergunta inicial. Sócrates faz uma pergunta simples e direta, geralmente sobre um conceito moral ou ético. 2. Exame crítico. Ele segue com uma série de perguntas adicionais, desafiando as respostas iniciais e explorando as implicações lógicas das respostas dadas. 3. Admissão da ignorância. Frequentemente, o interlocutor chega a um ponto onde admite não saber a resposta, reconhecendo a complexidade do tema. 4. Definição precisa. Sócrates guia o diálogo para uma definição mais clara e precisa do conceito em questão. Este método, também conhecido como maêutica, não tinha como objetivo apenas revelar a ignorância, mas também incentivar uma busca contínua pela verdade e pelo autoconhecimento. A maêutica é uma parte fundamental do método filosófico desenvolvido por Sócrates e tem uma ligação estreita com o seu método dialético de questionamento. A palavra maêutica vem do grego maieutike, que significa arte de partejar ou obstetrícia. Sócrates, cuja mãe era parteira, comparava seu método de ensino à arte de ajudar no nascimento de ideias. Nesse sentido, o diálogo socrático visava ajudar o interlocutor a dar à luz ideias e conhecimentos que já estariam, de certa forma, latentes em sua mente. Sócrates acreditava que o conhecimento verdadeiro não podia ser simplesmente transmitido de uma pessoa para outra, mas tinha que ser descoberto internamente através de um processo de questionamento e autoexame. Pela maêutica, ou parto das ideias, o interlocutor seria conduzido ao processo que o levaria a formar as próprias ideias, chegar ao encontro da alma e adquirir uma existência autêntica, verdadeira e original. Dessa forma, o pensamento socrático considerava que as ideias estão presentes na mente humana desde o nascimento, em vez de serem adquiridos através da experiência sensorial, ou seja, as ideias de certos conhecimentos são inatas. Estão presentes na mente humana desde o nascimento, concepção que vai se consolidar na teoria do conhecimento de Platão. Em 399 a.C., Sócrates foi levado a julgamento em Atenas, acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses da cidade. As acusações específicas incluíam introduzir novos deuses e influenciar negativamente os jovens atenienses.
questionando e desafiando as tradições e as autoridades estabelecidas. Durante seu julgamento, conforme relatado por Platão, Sócrates defendeu-se vigorosamente, utilizando seu método dialético para expor as falhas nos argumentos dos acusadores. No entanto, ele foi condenado por um júri formado por cidadãos atenienses, sendo sentenciado à morte por ingestão de cicuta, um veneno letal. A morte de Sócrates teve um impacto profundo na filosofia, simbolizando o conflito entre a busca da verdade e a resistência das instituições estabelecidas. Seus ensinamentos e sua metodologia continuaram a influenciar profundamente seus discípulos, como Platão e Xenofonte, e moldaram a filosofia ocidental nas décadas e séculos seguintes. A filosofia socrática, com seu foco na ética, na virtude e na importância do questionamento crítico, permanece uma parte vital do legado intelectual da humanidade, inspirando pensadores a buscarem a verdade através do diálogo e da reflexão. Platão, 427–347 a.C. Platão, um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga, nasceu em Atenas. Foi discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, formando uma linha de pensamento que moldou a filosofia ocidental por séculos. O contexto em que Platão viveu, bem como suas ideias filosóficas, são fundamentais para entender sua importância. Platão viveu durante um período tumultuado da história ateniense, a Guerra do Peloponeso, a 431–404 a.C., entre Atenas e Esparta trouxe instabilidade política e social. Após a derrota de Atenas, a cidade passou por um período de decadência e crises internas. Esse ambiente de incerteza influenciou profundamente Platão, especialmente em relação às suas ideias sobre política e governança. Além disso, Platão foi influenciado pelo julgamento e execução de Sócrates, seu mentor, em 399 a.C. A injustiça percebida nesse evento levou Platão a questionar a democracia, a moralidade e a justiça da sociedade ateniense, bem como a buscar um modelo de governo mais justo e racional. Grande parte de sua produção intelectual concentra-se em como se obter uma boa relação entre os seres humanos. De acordo com o filósofo, o desprezo à razão conduz à valorização dos instintos e paixões, vícios pessoais, à agressividade e à imprudência, o que acaba por materializar em atitudes e ações violentas contra o próximo, comprometendo a harmonia e a felicidade da vida em sociedade. Influenciado pelos pensamentos divergentes de Heráclito e Parmênides, Platão concordava com a noção de que o mundo sensível é um fluxo eterno. No entanto, considerava que as coisas materiais não passavam de meras aparências, em constante transformação e, por isso, não possibilitavam chegar a um conhecimento seguro e verdadeiro da realidade. Para alcançar a verdade, defende Platão, o ser humano deveria direcionar sua racionalidade para as essências das coisas, as ideias, que estão além do mundo sensível. A partir desse pressuposto, o pensador formula seu principal discurso filosófico, a teoria das ideias ou formas. Segundo Platão, o mundo sensível que percebemos com nossos sentidos é apenas uma cópia imperfeita de um mundo superior e eterno de ideias ou formas. Essas ideias são perfeitas e imutáveis, enquanto o mundo material é imperfeito e imutável. Por exemplo, todas as árvores que vemos são imperfeitas representações da forma ideal de árvore que existe em um plano metafísico. Esse dualismo metafísico distingue claramente entre o mundo físico e o mundo das ideias. Observe os textos a seguir, extraídos da obra República de Platão. Acaso não seria uma defesa adequada dizermos que aquele que verdadeiramente gosta de saber tem uma disposição natural para lutar pelo ser, e não se detém em cada um dos muitos aspectos particulares que existem na aparência, mas prossegue sem desfalecer nem desistir da sua paixão, antes de atingir a natureza de cada ser em si, pela parte da alma a qual é dado atingi-lo, pois a sua origem é a mesma. Depois de se aproximar e de se unir ao verdadeiro, poderá alcançar o saber e viver e alimentar-se de verdade, e assim cessar o seu sofrimento. Antes disso, não? República, 490b. Da mesma maneira, quando alguém tenta, por meio da dialética, sem se servir dos sentidos e só pela razão, alcançar a essência de cada coisa, e não desiste antes de ter aprendido só pela inteligência a essência do bem, chega aos limites do inteligível, tal como aquele chega então aos do visível. República, 532 AB. Platão. A República. Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa, em Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.
Platão acreditava que o verdadeiro conhecimento, a episteme, só poderia ser alcançado através do entendimento das ideias. Ele argumentava que o conhecimento baseado nos sentidos, a doxa, ou opinião, era insuficiente e enganador. Para Platão, a verdadeira sabedoria vinha da razão e da introspecção, não da observação empírica. Ele ilustra bem sua tese na conhecida Alegoria da Caverna, encontrada no livro A República. Através desta alegoria, Platão ilustra sua visão sobre a natureza da realidade, do conhecimento e da educação. A seguir, um texto resumindo a Alegoria da Caverna e os seus significados. Platão pede que imaginemos um grupo de prisioneiros acorrentados em uma caverna desde a infância. Eles estão presos de tal maneira que só conseguem olhar para a parede da caverna à sua frente. Atrás deles, há um muro baixo e, além desse muro, um caminho elevado onde pessoas passam carregando objetos de diversos tipos. Atrás do caminho, há uma fogueira cuja luz projeta sombras dos objetos na parede da caverna, que é tudo que os prisioneiros podem ver. Essas sombras constituem toda a realidade que eles conhecem. Os prisioneiros nomeiam e interpretam essas sombras, acreditando que elas são a verdadeira realidade. Um dia, um dos prisioneiros é libertado e forçado a se virar e olhar para a fogueira. A luz o cega e ele inicialmente sente dor, mas, gradualmente, ele começa a perceber os objetos que produzem as sombras. Finalmente, ele é levado para fora da caverna, onde vê o mundo exterior pela primeira vez. Aqui, ele é ofuscado pela luz do sol. Mais lentamente se ajusta e começa a ver as coisas como realmente são, compreendendo que o sol é a fonte de toda a luz e vida. Desejando compartilhar essa descoberta, o prisioneiro retorna à caverna para libertar os outros. No entanto, seus companheiros prisioneiros resistem e o ridicularizam, preferindo a familiaridade das sombras. Significados da alegoria. A caverna representa o mundo sensível, o mundo das aparências e das percepções enganadoras. É o mundo que conhecemos, item através dos sentidos, que Platão considera uma realidade imperfeita e ilusória. Os prisioneiros simbolizam a maioria das pessoas que vivem no mundo sensível, ignorantes da verdadeira realidade. Eles estão presos em uma condição de ignorância, acreditando que as sombras, as aparências, são a realidade. As sombras representam as percepções sensoriais e as opiniões, a doxa, que as pessoas têm sobre o mundo. Elas são apenas reflexos imperfeitos e distorcidos da verdade. O caminho elevado e os objetos carregados representam as crenças e ideias intermediárias que formam as percepções dos prisioneiros. Elas são um nível um pouco mais alto de entendimento, mas ainda não a verdadeira realidade. A fogueira simboliza a luz do sol dentro da caverna, que é uma fonte de iluminação, mas não a fonte verdadeira, representando o conhecimento parcial e a razão humana limitada que cria sombras de verdade. O mundo exterior representa o mundo das formas ou ideias, a verdadeira realidade que é eterna e imutável, e o reino do conhecimento verdadeiro, a episteme, que só pode ser alcançado através da razão e da compreensão filosófica. O prisioneiro que é libertado simboliza o filósofo, aquele que busca a verdade e a sabedoria. Sua jornada da caverna para o mundo exterior representa a ascensão da alma do mundo das aparências para o mundo do conhecimento verdadeiro. O sol e a representação da forma do bem, que é a fonte de toda a verdade, conhecimento e existência. No mundo platônico, o bem é a causa última de tudo que é correto e verdadeiro. O retorno do prisioneiro à caverna simboliza a missão do filósofo de educar e guiar os outros, apesar da resistência e da incompreensão, representando o dever de compartilhar o conhecimento verdadeiro e ajudar os outros a alcançar a iluminação. O mito da caverna é um recurso didático que Platão usa para ilustrar suas teorias sobre a realidade, o conhecimento e a educação. Ele mostra a diferença entre o mundo sensível das aparências e o mundo inteligível das formas, destacando a importância da filosofia como um meio de alcançar o conhecimento verdadeiro e a iluminação. Platão enfatiza que a educação é um processo de ascensão da alma, saindo da escuridão da ignorância para a luz da verdade, e que essa jornada, embora difícil, é essencial para a realização plena do potencial humano. Para uma melhor compreensão dessa teoria, seria interessante analisar como Platão percebia o ser humano. Para ele, o homem é composto de corpo e alma, sendo a alma parte fundamental do indivíduo, superior ao corpo material que é mutável e finito. Sendo eterna e imortal, a alma teria uma existência no mesmo plano do mundo das ideias, de onde viria a habitar um corpo, materializando a vida humana. Nessa perspectiva,
a teoria da reminiscência torna-se um conceito central na filosofia de Platão, particularmente em sua teoria do conhecimento. Esta teoria postula que aprender é, na verdade, lembrar-se de conhecimentos inatos que a alma já possuía antes de encarnar no corpo. Sendo a alma imortal, ela possui conhecimento de todas as verdades eternas antes de entrar no corpo. Esse conhecimento inclui as formas ou ideias perfeitas, que são a base de toda a realidade e conhecimento verdadeiro. Quando a alma se encarna, esse conhecimento é esquecido devido à distração e à limitação do corpo. Aprender, então, é um processo de relembrar essas verdades inatas que a alma conhecia antes de sua encarnação. Essa concepção é denominada no pensamento platônico como teoria da metempsicose. Em outros termos, a crença de que a alma é imortal e, após a morte do corpo físico, ela renasce em outro corpo. A metempsicose é um processo educativo em a alma, ao reencarnar sucessivamente, busca recuperar o conhecimento das formas que perdeu ao entrar no corpo. Esse processo de aprendizagem e purificação é conduzido pela busca da virtude, da justiça e do conhecimento verdadeiro. Ainda sobre essa temática, Platão defende a ideia de existência da figura do demiurgo, um artesão divino que cria o universo a partir do caos, modelando-o conforme as formas eternas. Ele não é um Deus criador no sentido tradicional, mas sim um organizador, um ser que traz ordem e harmonia ao universo material imperfeito, baseando-se nos modelos perfeitos das formas. No diálogo Mênon, Platão ilustra essa teoria através do experimento com um escravo. Sócrates, o personagem principal, leva o escravo a redescobrir conhecimentos geométricos complexos apenas através de perguntas, sem lhe fornecer nenhuma informação nova. Isso demonstra que o escravo já possuía esse conhecimento latente em sua alma, e Sócrates apenas ajudou a trazê-lo à tona. Esse processo de lembrança é facilitado pela dialética, o método socrático de questionamento e diálogo crítico, que ajuda a alma a recordar as verdades inatas. Aristóteles, a 384, 322 a.C., nada há no intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Aristóteles, ao lado de Platão e Sócrates, formam o que tradicionalmente denominamos de pensamento clássico, considerado o mais proeminente filósofo da Grécia Antiga. Desenvolveu uma filosofia abrangente que abarcou diversos campos do saber, incluindo a lógica, a metafísica, a ética, a política, a biologia e a teoria do conhecimento. Aristóteles diverge de Platão em vários aspectos fundamentais, especialmente em sua teoria do conhecimento e da realidade. Enquanto Platão postula a existência de um mundo das formas ou ideias, que são perfeitas e imutáveis, Aristóteles rejeita essa separação dualista. Para Aristóteles, as formas não existem em um mundo separado, mas estão intrinsecamente ligadas às coisas materiais. Ele argumenta que o conhecimento deve ser baseado na observação empírica do mundo real, em vez de em um reino ideal e abstrato. Filosofia aristotélica. Para Aristóteles, o conhecimento começa com a percepção sensorial. Ele acredita que todos os seres humanos nascem com a capacidade de perceber o mundo através dos sentidos. A percepção sensorial é o primeiro passo no processo de conhecimento. Quando os sentidos capturam informações do mundo exterior, essas percepções sensoriais são armazenadas na memória, e, através da repetição e da experiência, a mente humana é capaz de formar imagens e conceitos abstratos a partir dessas percepções. Aristóteles é frequentemente associado ao método indutivo, que envolve a observação de casos particulares para formar generalizações e princípios universais. Esse método é uma inversão do método dedutivo de Platão, que parte de princípios universais para explicar casos particulares. Aristóteles acredita que o conhecimento deve começar com a observação empírica e a coleta de dados, a partir dos quais se pode inferir princípios gerais. Ilemorfismo teleológico. O ilemorfismo é a teoria aristotélica que afirma que todos os seres são compostos de matéria, a ile, e forma, a morfe. A matéria é aquilo de que uma coisa é feita, enquanto a forma é o que define a essência dessa coisa. Por exemplo, a madeira, a matéria, pode ser moldada em uma mesa, a forma. A forma dá sentido e estrutura à matéria, permitindo que ela atinja seu potencial. Nesse sentido, a matéria é a substância potencial que pode assumir diversas formas, enquanto a forma é o princípio atual que determina a essência de um ser. Essa visão é teleológica porque Aristóteles acredita que todos os seres têm uma finalidade ou um propósito, a telos, inerente à sua natureza. A forma de um ser orienta a sua matéria em direção a esse propósito. Ato e potência.
Os conceitos de ato, a energia, e potência, a dinamis, são fundamentais na filosofia de Aristóteles. Potência refere-se à capacidade de uma coisa de se tornar algo mais, enquanto ato é a realização dessa capacidade. Por exemplo, uma semente tem o potencial de se tornar uma árvore, e quando cresce e se desenvolve, realiza esse potencial. Essa distinção ajuda a explicar a mudança e o desenvolvimento no mundo natural, substância e acidente. Aristóteles distingue entre substância, ousia, e acidente. A substância é o que existe por si mesmo e é a base da realidade, enquanto os acidentes são propriedades que podem mudar sem alterar a essência da substância. Por exemplo, uma árvore, a substância, pode ser alta ou baixa, a acidente, mas continua sendo uma árvore. As 4 causas dos seres. Aristóteles introduz o conceito das 4 causas para explicar por que as coisas existem e mudam. 1. Causa material, na matéria de que algo é feito. 2. Causa formal, na forma ou essência de algo. 3. Isso inclui causa movimentos físicos, o agente ou processo mudanças que causa de algo a estado e existir. transformações. Ele argumenta que para cada movimento ou mudança, deve haver uma causa. Essa cadeia de causas não pode regressar infinitamente, pois isso não explicaria a origem do movimento inicial. Para resolver isso, Aristóteles propõe a existência de um primeiro motor imóvel. Este primeiro motor é a causa inicial de todo movimento. Mas ele próprio não é movido por nada. Ele é eterno, imutável e necessário. O primeiro motor não é físico, mas é puramente uma forma ou espírito nous. Ele atua como a causa final ou propósito último de todas as coisas. O movimento que ele causa é devido à atração que exerce sobre todas as coisas, movendo-as em direção ao seu próprio estado de perfeição. O primeiro motor é também o pensamento que pensa, a si mesmo o pensamento do pensamento. Um ser perfeito e autossuficiente, que é a causa de toda a ordem e finalidade no universo.